Principais igreja. Para mim, isso é uma frase de corriqueira que todo pregador que sobe aqui em cima ele diz isso, que é um motivo de grande alegria estar aqui, mas para mim hoje é um motivo de muita alegria. Contar aquilo que Deus fez na nossa vida é muito bom. E hoje eu estou muito feliz por isso. E eu gostaria de contar com a ajuda dos irmãos para me ajudar também. Eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Salmos 71, do 15 ao 17. Esse não é o texto base da nossa mensagem de hoje, mas eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Salmos 71, do 15 ao 17. E eu, antes de entrar propriamente na mensagem, eu queria compartilhar duas coisas com os irmãos essa noite. Todos encontraram? Digam amém. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês essa noite é que Deus já tinha colocado essa mensagem de hoje no meu coração há um tempo já. E Deus já vinha falando comigo por diversas vezes. E eu, sempre que ia pregar, ou tinha algum tema, ou eu escolhia outro tema e não falava desse tema dessa mensagem de hoje. Até que eu estava em Itapuama, sábado, e aí meu celular chegou a notificação. Quando eu fui olhar o celular, tinha uma mensagem assim: Tio Esdras removeu você. Aí eu disse: opa, semana de oração, já não vou pregar, né? Me tirou do grupo. Aí eu fui e guardei o celular. Aí daqui a pouco o celular acendeu de novo. Quando eu fui olhar, Tio Esdras adicionou você. Aí eu, meu Deus do céu. Aí, ele não satisfeito, ele mandou mensagem no meu privado ainda. E quando eu li a mensagem que ele tinha mandado para mim, eu vou ler para os irmãos que foi a confirmação que eu disse assim: não, eu não posso mais negligenciar de falar sobre isso. Deixa eu só encontrar a mensagem que ele mandou para mim. E na mensagem que ele mandou para mim tinha dizendo assim: mostrando situações difíceis que vivenciamos e como estamos atualmente, declarando que foi a mão do Senhor que fez isso, fortalecendo assim a fé dos que se encontram em meio às suas lutas. E quando eu li essa mensagem dele, eu não tive dúvidas que era o Senhor falando comigo, e era o Senhor confirmando que eu deveria pregar sobre isso hoje. E como eu pedi aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Salmo 71, 15, 17, que diz assim: falarei dos teus feitos poderosos ao soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. E quando eu li a mensagem, que eu fui estudar, e eu tive a certeza que era Deus falando comigo. E a segunda notícia que eu queria compartilhar com os irmãos essa noite, a segunda informação, na verdade, era que tudo aquilo que você vê e ouvir essa noite não é para engrandecimento do homem, é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? Tudo que você vê e ouvir essa noite não é para engrandecimento do homem, não. É tudo para a honra e glória do Senhor. Você tem ou já teve algum sonho? Você já teve algum sonho realizado? Ou você tem algum sonho ainda que você não realizou? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos que o meu pai, ele tinha um sonho. O meu pai, desde sempre, gostou muito de futebol. E meu pai tinha um sonho. Ele tinha um sonho de ter um filho homem, e que ele pudesse jogar bola com seu filho. Pudesse aproveitar aquele momento de pai e filho, um filho menino que jogasse bola com ele, que saísse com ele. E ele tinha esse sonho. E até que um dia a minha mãe engravidou. E aí minha mãe engravidou e já estava 50% do sonho dele realizado. Minha mãe já estava grávida. E aí meu pai descobre, é um menino. Do jeito que ele sonhou. Eu vou ser pai de um menino. E eu vou viver tudo que eu sonhei com ele. E vou fazer tudo o que eu sempre imaginei, que eu sempre sonhei. E meu filho vem aí, e eu vou ser muito feliz com meu filho. E até que chega o dia 30 de novembro de 1995,
o dia do meu nascimento, e aquele sonho que meu pai tinha, praticamente ali estava frustrado. Alguns irmãos sabem, os irmãos mais antigos da igreja, que me viram criança, me viram nascer, na verdade, sabem que eu nasci com um problema nos pés, onde meus pés eram para dentro, os dois pés eram para dentro. E eu nem sabia, mas eu pesquisando, eu descobri que esse problema se chama pés tortos congênito. Eu nem sabia disso. E eu fui pesquisando, e esse é um problema raro, não é um problema comum, só se trata com cirurgia. E meu pai, quando foi no hospital me ver, né? Chegou lá e teve essa surpresa. Essa surpresa não tão boa. E quando ele chegou lá, ele encontrou o seu filho, que ele sonhou que um dia jogaria bola com ele, que ele sonhou que um dia correria com ele, que ele sonhou que um dia faria diversas coisas com ele, e naquele momento o sonho dele estava interrompido. Ele não deixaria de me amar de jeito nenhum, mas aquilo que ele tinha planejado e aquele sonho que ele tinha, naquele momento, tinha vindo por água abaixo. E quando eu vi o hino da semana de oração, enquanto eu estudava, eu ouvi o hino, e tem uma frase no hino que diz assim: esse já era, não vai conseguir. E eu tenho convicção, eu tenho certeza, que meu pai, mesmo com fé, mesmo acreditando, mas no coração dele, essa voz, ele ouvia isso: esse já era, não vai conseguir. Aquele meu sonho não tem mais jeito. Ele não vai conseguir realizar. E eu pensando, ouvindo esse hino, e eu dizia: meu Deus, eu acredito que meu pai só pensava isso. Esse já era, não vai conseguir. E não foi algo rápido e fácil. Minha mãe me contou que a cirurgia eu só vim fazer 6 meses depois que eu tinha nascido. Então, esses 6 meses eu fazia só fisioterapia. E cada dia eu acho que meu pai via realmente o meu sonho já se acabou. Eu vou amá-lo, vou cuidar, vou educá-lo, vou viver outras coisas, outros momentos, mas aquilo que eu planejei, eu acredito que eu não vou viver. E durante todo esse tempo, ele pensava: esse já era, não vai conseguir. Mesmo com fé, mesmo acreditando, mas ele ainda tinha dúvidas. Meu Deus, meu sonho foi por água abaixo, meu sonho está perdido. E talvez você esteja aqui nessa noite assim também. Você tem um sonho e você acha que não dá mais, que é difícil demais, que a situação é complicada demais. O mesmo Deus que me curou é o mesmo Deus que está aqui. E eu lembro de um episódio na minha vida. Lembra quando eu disse aos irmãos que tudo que vocês verem e ouvirem essa noite é unicamente para a glória de Deus. E eu lembro de um dia que esse dia é impossível esquecer. Eu tinha por volta de 12, 13 anos e tinha um jogo contra o Sport. E aí eu fui jogar e pai não estava no campo nesse dia e todo mundo na expectativa, até vovô estava no campo nesse dia, todo mundo na expectativa porque Jean ia jogar contra o Sport. E quando começou o jogo, no jogo, eu sei que terminou o primeiro tempo, o Sport estava ganhando 2-0 e meu time estava perdendo. E eu olhei para fora do campo assim, eu disse: meu Deus, pai e vovô aqui olhando, e eu perdendo o jogo. E quando começou o segundo tempo, logo no começo do jogo, eu fiz um gol e ficou 2-1 o jogo. Aí já melhorou, né? Pelo menos tá perdendo, mas pelo menos meu filho fez um gol. Ele já estava feliz. E aí, acabando o segundo tempo, teve uma falta na entrada da área assim. E eu fui bater a falta. E quando eu bati a falta, eu fiz o gol. E nessa hora que eu fiz o gol, que empatou o jogo 2-2, eu virei para o lado que ele estava para correr para abraçar ele, para comemorar com ele. E ele já vinha correndo, chorando, dentro do campo, me abraçar. E se eu pudesse colocar um dia dar um nome a esse dia, eu daria um nome assim: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, ele estaria dizendo, em vez de ele dizer, esse daí já era, não vai conseguir,
Ele agora dizia: se não fosse o Senhor, nada disso era possível. E do mesmo jeito que o Senhor me curou, do mesmo jeito que o Senhor mudou minha vida, do mesmo jeito que o Senhor me transformou, Ele é capaz de fazer isso contigo também. Ele é o mesmo Deus que trabalhou no passado. A Bíblia é cheia de histórias que contam das maravilhas e dos feitos grandiosos que o Senhor fez. O mesmo Deus que operou no passado, Ele opera nos dias de hoje também. E aí o quadro já não era mais aquele. O quadro da minha vida já não era mais um filho com um problema nos pés. Deus já tinha revertido toda a situação. E eu não sei, de fato eu não sei, como você chegou aqui essa noite. Alguns eu conheço, outros eu não conheço. Alguns eu converso, outros eu não converso. E eu não sei como você também que nos assiste agora, como é que você está. Eu não sei se aquilo que você tem enfrentado tem te feito duvidar, tem te feito achar que esse já era, não vai conseguir. Eu não sei se é esse momento que você está vivendo, mas eu tenho certeza que Deus tem algo grandioso preparado para a tua vida. Talvez você esteja aqui essa noite e quando você vem para cá, você vem com um sorriso no rosto, você canta, você louva, você adora, você se confraterniza com seus irmãos, mas quando você chega em casa, quando é só você e Deus, quando você deita no travesseiro e todo aquele turbilhão de problemas vem, e todo aquele pensamento mal vem, e toda aquela dificuldade que você está enfrentando vem, e você acha que está sozinho, lembre-se, a forte mão do Senhor, a mesma mão que curou os meus pés, é a mesma mão que está cuidando de você. Eu hoje, de tudo isso que passou, eu tenho cicatrizes. Se os irmãos, alguns que convivem comigo sabem, eu tenho cicatriz grande no pé, vem até aqui em cima, nos 2 pés. Mas hoje, essa cicatriz não dói, não me causa problema nenhum. E hoje ela só me serve para me lembrar de uma coisa, do Salmo 56:3. No dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Que você saiba que o problema que você está enfrentando, Ele ainda vai dar um grande testemunho. Tudo isso que você tem passado, tudo isso que você tem enfrentado, Deus está preparando algo grandioso para você. Não é o teu fim, não é o fim da tua história. Isso não vai acabar com você, não vai. Deus é fiel e Ele não vai deixar que isso acabe com você. Eu não sei se você está enfrentando a luta do desemprego. E a cada mês que passa, fica mais difícil. E quando vem se aproximando o final do mês, é ainda mais difícil. E entra um novo mês e é mais difícil, é mais difícil, é mais difícil. Eu não sei se a luta que você tem enfrentado nesse momento é com um parente que não conhece ainda o Senhor. Eu não sei se a luta que você tem enfrentado, seja ela espiritual, ou seja material, seja saúde. Eu sei que o mesmo Deus que operou no passado, Ele tem poder e opera e faz milagres no dia de hoje também. Eu queria pedir para a mídia colocar uma foto. O mesmo Deus que fez isso comigo, Ele pode fazer com a tua história também. O mesmo Deus que transformou minha vida, o mesmo Deus que, onde meu pai achava que acabou, não dá mais, e Ele mudou a situação, é o mesmo Deus que está aqui. Eu queria também, nesse momento, chamar o Ministério do Louvor. A gente vai cantar novamente o hino da Semana de Oração. A igreja vai ficar sentada mesmo. E vocês vão cantar. Cantem diferente. De todas essas 9 vezes que a gente cantou, cante essa vez diferente. E perceba que se não fosse o Senhor, eu talvez não estivesse aqui. Eu talvez não estivesse na bateria. Porque eu não conseguiria tocar. Eu talvez não estivesse fazendo nada que eu faço hoje. Seria tudo diferente. Talvez você não estivesse aqui. Mas se o Senhor te trouxe, foi a poderosa mão dele que cuidou de você até aqui. Se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria
nunca chegaria até aqui. Eu não teria forças pra seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus que nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com a palavra eu mudo a história. Faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Doeu demais quando eu ouvi: esse já era, não vai conseguir. No auge da dor eu chorava sozinho, sem nada entender. Mas um certo dia, como um outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu que te sustento e te ajudo. Sou eu mesmo, Deus, e nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu tempo certo de fazer. É meu tempo de te responder. Seja renovado, motivado, seja cheio de autoridade, de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com a palavra eu mudo a história. Faço da guerra um reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. É a potente mão de Deus que todo tempo está no comando. Michel Louvor, pode sentar. Agora eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 124.
Nós leremos o versículo 1 e 2 e depois o 8. Salmo 124, 1 e 2, depois o 8. Esse salmo já foi lido, já foi tema de mensagem essa semana, já foi lido durante a leitura bíblica, mas a palavra de Deus nos garante que ela se renova. E a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram. O 8 agora diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa passagem é escrita por Davi, como já foi falado. Davi vivenciou e conheceu o poder de Deus diante de grandes livramentos. E o hino que a gente cantou fala que o nosso Deus não mudou. O mesmo Deus que estava com Davi, o mesmo Deus que estava com o povo de Israel, é o mesmo Deus que opera no nosso meio hoje. Existe uma coisa que é especialidade do nosso Deus. É mudar a história. É mudar o quadro. É mudar situações. Essa é a grande especialidade de Deus. Ele foi especialista comigo e mudou a minha história. Se ninguém tivesse me contado isso, eu não saberia disso, porque eu não sinto dor nenhuma. Não existe limitação nenhuma. Isso não foram os médicos que fizeram. Isso foi a mão de Deus que operou na minha vida. Todo mundo que tem cirurgia, todo mundo que faz alguma cirurgia, diz que em tempo frio sente dor. Eu nunca senti dor. Isso nunca me incomodou e nunca me atrapalhou em nada. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, você não estaria aqui. Lembra daquele dia que você disse: o pior dia da minha vida. A minha vida poderia acabar hoje. E você chegou até aqui. É porque a mão poderosa do Senhor cuidou de você naquele dia. É porque a mão do Senhor cuidou de você hoje. É porque a mão do Senhor está cuidando de você dia após dia. No dia que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Que você saia dessa noite aqui dizendo a mesma coisa. No dia que eu temer, eu hei de confiar em Ti, Senhor. O Senhor não escolhe, vou abençoar um, vou fazer milagre só em um. Ele tem milagre para você também. Ele tem milagre para você também. Aquela porta de emprego que você acha impossível, Ele pode fazer um milagre. E o telefone tocar, você tem uma entrevista de emprego para fazer. E você passar. Aquele problema, aquele diagnóstico médico que chegou, que você não esperava, Ele pode reverter o quadro e quando os médicos fizerem novos exames, dizer: o que aconteceu aqui? Eu não estou entendendo nada. Tinha um problema e não tem mais nada. O nosso Deus é especialista em mudar histórias. O nosso Deus é especialista em transformação. O nosso Deus é especialista em milagre. Esse é o Deus que eu sirvo. Quando essa mensagem veio no meu coração e eu relutava para não pregar sobre isso. Primeiro ponto, não hoje mais, mas antes eu tinha vergonha. Porque toda vez que meu pai estava pregando aqui e ele contava isso, automaticamente os irmãos olhavam para os meus pés. E eu ficava com vergonha. Mas o tempo foi passando, eu amadurecendo. E hoje, eu quero viver o salmo que a gente leu, o Salmo 71. Eu quero anunciar os grandes feitos que o Senhor fez na minha vida. Eu tinha medo que a igreja pensasse que Jean, ele quer contar vantagem, ele quer se vangloriar de alguma coisa. Não. Essas maravilhas, esses feitos, não foi porque meu pai é muito bonzinho, não é. Não é porque minha mãe é muito boazinha, não é. Foi porque o Senhor teve graça. O significado do meu nome significa graça divina. Não tem outra explicação mais. Eu vou dizer mais o quê? Foi eu, não foi meu pai, não foi minha mãe. Porque Jean é sobrinho do pastor e a família dele é tudo da igreja. Não, é a graça do Senhor na minha vida.
Eu já carrego isso no meu nome. Não é mérito meu, não é mérito da minha família, não é mérito dos meus pais, não é. É unicamente a graça de Deus na minha vida. A mesma graça que me alcançou, a mesma graça que cuidou de mim, ela está sendo derramada nessa noite aqui. E você pode aproveitar essa tremenda graça. E você pode aproveitar essa maravilhosa graça. O Deus que operou no passado, o Deus que operou nos tempos da Bíblia, é o mesmo Deus que está presente aqui do teu lado. É o mesmo Deus quando você se aperreia, que coloca a mão e diz assim, eu não vou conseguir. Ele diz, filho, eu estou aqui. Quando o mar se agitou e os discípulos tiveram medo, o mestre acalmou a tempestade. A tempestade que pode estar se levantando na sua vida, o mestre está no teu barco. Temer por quê? Você está guardado. Fica tranquilo. O nosso Deus é especialista em operar milagres. O nosso Deus é especialista em transformar vidas. Eu só queria te pedir uma coisa. Quando a sua vida for transformada, quando aquele sonho que você tem ou que você já teve e você acha que não tem mais jeito, for realizado, quando aquilo que você todas as noites pede ao Senhor acontecer, não faz que nem eu não tem vergonha não. Tenha orgulho do que Deus fez na tua vida e testemunha e conta as maravilhas grandiosas que o Senhor operou na tua vida. Isso vai transformar a vida de outras pessoas. Isso vai mudar a história também de outras pessoas. Talvez algum irmão chegou aqui desesperançoso já não acredita mais que é possível que o seu problema seja solucionado, a sua causa seja atendida. O nosso socorro está no Senhor, o eterno Criador do céu e da terra. O mesmo Deus que criou o céu, o mesmo Deus que criou a terra, o mesmo Deus que criou o mar, o mesmo Deus que conhece a estrela pelo nome, conhece você pelo nome. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E Ele que nos abençoe nessa noite. Amém.